Olá, turma! Mais uma vez aqui na prosa do Economista com Zootecnista. Eu sou o Gustavo, aqui da GW Nelore Angus. Um brinde aí, Marcelão. Aquele tereré. Para a boca nunca secar nessas prosas boas que a gente está tendo aqui, provocativa, que a gente fica até meio balançado aqui com algumas coisas que a gente vai discutindo aqui no meio do caminho. Um grande prazer estar com você aqui novamente. Olá, amigas e amigos, companheiros que surgem a botir nessa lida pecuária, tudo bem? Joia, Gustavão, como é que tá por aí? Mais um episódio, né? Mais um episódio desse nosso projeto da prosa. Cara, sim, modéstia à parte, eu tô achando que tá ficando fantástico. Fantástico. Cara, não fantástico de domingo, assim, muito mais fantástico. Fantástico. Pelo amor certo? de Deus, hein? Não bote a Globo no meio dessa conversa, porque... Não. Senão nós é lacrado, cancelado, nem... Na hora. E agora nós não temos mais Raulzito para fazer uma música dessa, lacrado, cancelado. Cara, então esse episódio nós vamos falar de quê? De quê? Geração de dados na fazenda. Eita, porra. Mais um sistema prático do negócio. Mais um sistema prático dessa Sistema prosa. prático, olha essa palavra, sistema prático, né? Geração de dados não é assim, veja bem, o Elon Musk, ou Bill Gates, ou Steve Jobs, não. Sistema prático, geração de dados, mas na prosa do economista com zootecnista, na visão prática. Exatamente. Cara, eu queria trazer aqui, eu vou até falar baixinho, porque eu acho que essa aqui pode ter geração de dados, né? A gente vai falar muita coisa aí, eu quero te perguntar, você é um caboclo vivido, andado aí, até um pouco nesse solado urbano, né? Isso também. Então, cara, queria saber, você já viu tanto de fazenda, como gestão, como economista, como pecuarista, como consultor, tá? Cara, ter dados quer dizer que a gente tem informação e toda informação pode gerar dados? Hã? Eu comecei a rir porque eu já sabia que não ia vir uma pergunta, ia vir um coice mesmo. Né? Essa turma fica aí nessa cortina eu aí. anotei aqui, ó. Toda informação é dados. E o inverso é verdadeiro. Eu parto do pressuposto seguinte, tá? Que minimamente, para a gente construir um dado, ter um dado, né? Dados ou dados, se você quiser usar também, né? Porque cada um fala de um jeito, mas o importante de tudo isso no final é o que essa palavrinha vai te ajudar na tomada de decisão. Ponto final, né? Mas então, voltando aqui no curso que você me deu aqui, tá? Eu penso minimamente que é o seguinte, para eu chegar em algum dado, eu preciso ter informação, tá certo? Mas não quer dizer que uma informação seja um dado. Mas bora lá, vamos começar a discutir esse negócio, tá? Primeira coisa, a informação, ela é gerada através de um fato, certo? Ela é um fato. Então, o que essa informação quer me dizer? Ah, eu tenho lá a minha fazenda de cria, tá certo? E a minha fazenda de cria. Eu sei lá a data que eu vou começar o meu protocolo de gestação no ano. Isso é uma informação. Mas se eu não tenho essa informação de quando eu vou começar isso, eu consigo, a partir daí, começar a capturar dados? Não. Então, a informação, ela me leva a construir uma visão de dados. Então, essa, para mim, é a primeira coisa. Tá? Então, a informação, ela é importante? Ela é importante. Mas quer dizer que ela é o dado final? Não. Mas eu preciso começar a capturar essas informações. Então, esse é um ponto. Tá certo? Outra coisa importante, que é uma construção de informação. Eu vou fazer quantas IATFs? Isso é uma informação. Eu vou fazer uma, vou fazer duas, vou fazer três. Isso é uma informação. Não terei IATF, será só por monta. Ótimo. Se é por monta,
eu vou ter quantos touros para isso? Isso é uma informação. Então, ótimo, estou construindo uma cadeia de informações para capturar dados. Perfeito. Então, daí eu começo a ter toda essa visão. Então, vamos lá. Primeira informação, construindo isso tudo para poder chegar na importância do dado. Primeira informação, quando começa a minha ETF? Mês de setembro? Essa é uma informação, então tá lá. Em setembro começa as minhas ETFs, a minha estação reprodutiva. Informação. Segunda informação, quantas ETFs eu vou fazer? Isso é uma informação. Uma, duas ou três. Se é uma, eu vou capturar um dado para isso. Se é duas, eu vou capturar outro. E se é três, outro. Ótimo. Não vou fazer inseminação. Eu vou fazer por monta natural. Informação importante. Quantos touros eu tenho? Quantas vacas eu tenho? Ponto. Captura de informações. Então, informação é dado? Primeira desconstrução. Não. Mas sem a informação, eu chego no dado? Aí não. Aí sim, o curso que você me deu começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido. Tá? Então, para que eu chegue nos meus dados, eu preciso sim, tá certo? Ter a informação. Ter a informação. Então, de novo, voltando nesses 3 exemplos simples que eu acabei de fazer aqui agora. Tá certo? Ótimo. Então, se eu vou fazer a minha estação de monta, ótimo, agora eu vou começar a construir dados por ela. Que respostas eu vou ter? Então, vamos lá. Dados. Quantas vacas vão entrar? Qual a data que cada lote desse vai entrar? Então, se eu começo em setembro, então, a primeira turma é dia 1º de setembro? Qual que é o meu protocolo? A partir daí, essas ações vão começar a me dar dados, que eu vou saber. Um dado importante, a vaca que vai entrar aqui, ó, o dado, tá? A vaca que está entrando aqui, ela é uma primípara, ela é uma segundípara, certo? Isso já são dados. É uma novilha, tá? São dados. Ótimo. Então, eu sei que nessa largada, tá certo? Que vai começar no dia 1º, que é uma informação da minha ETF, vai começar no dia 1º, eu vou agora destrinchar os dados. Então, dado. Quantas vacas primíparas? X, isso é um dado. Quantas vacas é outro dado. Quantas novilhas? Dado. Ótimo. Outra coisa. Quantas vacas são de chance? Ponto. Quero aprofundar mais o dado. Nas primíparas, qual o score dessas primíparas? Eu estou aprofundando o dado. Ótimo. Então, o que acontece? Eu estou tendo o quê? Fazendo um funil, tá certo? Tá? De informações para poder o quê? Apurar cada vez mais o meu dado. Ótimo. Eu capturei tudo isso. O que vai acontecer quando eu fizer a inseminação? Já estou indo na prática. E eu fizer o DG, eu vou saber o quê? Então, desse lote de eu tive tantos por cento de concepção, do outro tantos por cento. Ótimo. Eu encadeei todos os dados aqui e eu tenho, de fato, que uma tomada de decisão. Então, geração de dados é importante? Demais. Demais, porque sem, de fato, eu construir tudo isso, qual é a minha decisão? Qual é a minha decisão? Isso tanto, a gente pegou esse exemplo simples aqui de uma partida, tá certo? De uma estação de monta através de ETF, para poder o quê? Ilustrar para a cabeça das pessoas. Agora, outro ponto fundamental do dado, que a gente está falando muito aqui, de novo, primeiro episódio, que a gente deixou aquele recadinho lá no final, importante, eu espero, você e pecuarista que está nos seguindo, acompanhando todos os episódios, que você já, pegou aquele negocinho, tá certo? Caderninho, canetinha e a calculadorinha, e está aqui de... Não adianta você ter isso se você não tiver um CCC na sua mão. Senão vai ser mero o quê? De novo, informação. Porque esse chaveamento aqui, essa estrutura, essa captura numérica, essa captura de dados é o que vai, no final, te garantir o poder de decisão. Só que se você não tiver o controle, olha essa palavra, não existe geração de dados sem controle. Uma geração de dados sem controle nada mais é que o quê? Uma sopinha de números. Uma sopinha de números. Porque se você tem uma geração de dados, como a gente está falando assim, mais o controle, campeão, sua decisão, ela está pronta. Ela está dada. A chance de você errar
ela é mínima. Agora, você pode errar? Pode. Rasga o papelzinho, põe ela de novo, recalcula que você vai chegar nela. Mas é isso. Não tem como mudar, Marcelo, não tem como. E aí, o que é o que eu fico mais, às vezes, irritado? Que a gente chega num lugar, não, doutor, então vamos olhar para comprar um software, porque um software assim, um software assim, para o meu amigo. Legal, você pode comprar, zero problema, você gosta, porque tem um negócio em tecnologia que os caras têm mais amor na tecnologia do que, de fato, conseguir pôr o dado para dentro, né? Mas tudo bem, você quer ter. Mas, de novo, vamos voltar lá nessa prosa que a gente está tendo aqui, nessa conversa diária, na rotina do dia a dia, como o Marcelo fala sempre, como você suja a botina, cara, se você não pegar minimamente e você está lá, porque o dado só vai entrar ou no seu software, na sua planilha, no seu caderno, se você for lá e anotar. Se você não for lá e anotar tudo isso, você não vai ter. E aí sim, você não vai ter uma geração de dados. Quer ver um outro exemplo, Marcelo, dessa questão de geração de dados, de forma super simples, que às vezes o cara não pensa nisso, tá? Eu vou fazer assim, aqui uma ilustração bem simplesinha, que se tivesse um quadrinho, até desenhar, mas eu não sou bom e até desenhar. Vamos lá. E vou fazer uma historinha nisso ainda. Você tem duas vaquinhas, tá? Duas vaquinhas. Tá lá, e as duas, impressionante como o produtor ama a vaca, né? Assim, cria um amor nela que é impressionante, né? É assim, e se ela tiver uma... fêmea é muito bom, né? Tal de fêmea. E se ela tiver uma belezinha, um rostinho bem feito, uma orelhinha certinha, então aí eu vou te falar, uma barbelinha que balança quando anda, ele fica doido nela, mas doido, entendeu? Doido. Aí você pega lá, ó, olha que é, o tanto que é simples e importante essa conversa que a gente está tendo aqui. Duas vaquinhas, certo? As duas muito bonitas, você tem um amor por elas, certo? Estrutura de raça, como todo produtor fala. Aí ela vai lá, as duas vão lá e parem um bezerro. Elas pariram o bezerro, tá certo? No final da estação, a vaquinha lindona foi lá e entregou um bezerro, tá certo? De 150 quilos. Aí a outra vaquinha lá do lado foi lá e me entregou o outro bezerro, tá certo? De 180, 190 quilos. Ah, mas isso aconteceu uma vez. Não, beleza, então, tudo certo. Mas capturamos o dado. Capturou o dado, certo? Não estou aqui crucificando ela, não. Pois aconteceu alguma coisa, né? O bezerro, talvez, no comecinho lá, quando ele nasceu, pegou alguma coisinha que atrapalhou o desenvolvimento dele, tá? Ou talvez não. Você viu que tudo que eu coloquei aqui são dados. Se ele captou as informações, ele vai... Você viu que eu fui nessa falha, eu fui dados e fui marcando aqui? Beleza. Segundo ciclo. Vamos lá, as mesmas vaquinhas, pá, bezerrinho. Aqui entregou o bezerro de 150, no outro ano foi lá e entregou um bezerrinho de 150, e a outra foi lá e entregou um bezerro de 180. Nessa conversinha, nessa historinha que a gente está contando aqui, que ela foi envolta de dados, certo? Envolta. Então, dado é uma coisa complexa? Não. Ela é real, ele vive no dia a dia. Eu já tenho capacidade de tomar uma decisão? Plena. Para que eu vou ficar com essa vaca? Ela está comendo igual a outra, dando o mesmo custo igual a outra, porque eu tenho essas informações, que são dados para a minha tomada de decisão, tá certo? E que se eu não juntei tudo isso para poder tomar uma decisão, eu estou tendo o quê? Prejuízo. Então, veja bem, assim, o quanto que essa prosa ela é boa demais, porque o cara acha que ter dado é aquela coisa da minha fazenda ser tecnológica, de eu ter a internet do Elon Musk, eu ter aquele zumbizinho passando por cima, de drone, pai, o meu pasto, e papapá, meu amigo. Que eu falo, né? Eu falo sempre isso aí. É isso. Olha que numa prosa comumzinha aqui, ó, historinha, eu já montei dados aqui para tomar decisão. Essa pecuária de precisão, desde que eu conheço, ela precisa. Eu entrei em 96 na faculdade. Então, agora que estou vendo mais ainda, é pecuária de precisão. Esse ano está precisando, né? Precisando de competência, precisando de informação, precisando de que entenda e faça o negócio girar da melhor forma. Não, é precisão mesmo, é precisão. Não que os outros anos ela não precisasse, também precisou, mas, né? Que essa é outra historinha, desse trem de 4.0, não sei o quê. Cara, é outro trem que a gente precisa parar de encher
os miolos do produtor pecuarista, né? Lavoureiro, eu não critico quem quer pensar isso, não. Pode estar tudo certo. Beleza. Eu só acho que é o seguinte, se você chegar e falar assim, tá bom, você compra um drone. Ah, então agora o senhor vai fazer o mapa da fazenda. O cara até assusta. Mas por quê? Precisa? Achei que era só para... Mas não, mas achei que o senhor comprou um drone, não tem nem mapa ainda. Né? Você vai voar qual passo? Você vai falar de quê? Nós vamos falar de quê? Vamos chegar aqui e fazer... assim... Não, mas eu sei, é para fazer filmagem para pôr no Instagram. É verdade, tem isso, né? Precisa. Precisa aparecer. Precisa estar nas mídias. Eu preciso estar no comportamental de manada, né? Senão eu sou o escroto, o rodado, o pífio, o cara que não saca nada, o arcaico, o obsoleto. Mas é difícil demais. Eu vintage demais ultimamente. Muito old, muito old. Muito. Cara, mas isso aí que você estava falando, eu acho interessante, porque é uma sistemática que, se a gente for ver, ela, toda vida, ela se retroalimenta. Exato. Né? E isso, para mim, faz muito parte de um sistema complexo, né? Um sistema orgânico que a gente está falando, né? De uma fazenda, solo é vivo, vegetal é vivo, animal é vivo, né? O ser humano que toca essa porra é vivo. Então, é um ambiente, né? É um macro sistema, um macroambiente, microambiente, dependendo do jeito que você quer chamar isso aí, mas é um ecossistema que está tudo, querendo ou não, interligado. Eu não sei se, quando eu cortar um dedinho, aonde que isso aqui vai estourar, né? Vai estourar, Se vai ruir meu sistema, né? Se eu vou sangrar até morrer, se vai parar algum nervo meu, a gente não sabe qual que é a real situação de resultado que isso vai acontecer. E isso é de sistemas vivos, sistemas orgânicos, sistemas complexos, né? Então, cada dia mais, a gente precisa entender o quê? Que para sobreviver ao estresse ambiental, nem vou falar de mercado, né? Tô falando né? Porque o cara levanta, tem 8 meses, 9 meses, que ele vê chuva, ele fala assim, cara, eles não acertaram nenhuma. E ele ainda continua abrindo a porra do celular e vendo se vai chover, se não vai. O nego velho vai trabalhar. Larga a mão dessa porra, se vai chover, se não vai chover, vai trabalhar. Larga a mão, vai arria o burro, faz uma gestão que seja Hilux, né, que eu falo. Aquela, você monta uma caminhonete, liga ar-condicionado, 5 minutos você já deu o rápido que você precisava dar para todo mundo. Mas, e vai tomar cerveja. E vai tomar cerveja. E depois vai dar rápido todo mundo. Mas beleza. Né? E esquece de fazer a CCC, né? Mas, para se adaptar a isso, tem que se ter uma agilidade muito grande nas tomadas de decisões, né? Às vezes eu tenho que mudar o trilheiro muito rapidamente, porque ali eu já não estou mais, então minha turma tem que estar, meu rebanho tem que estar, eu tenho que conhecer minha fazenda em termos de pastagem, em termos de possíveis nutrição que eu possa fazer. Se eu categorizei bem feito, eu tenho essa situação, né? Então, olha só como é que a gente vem ligando. Marcelo, categorizar já é uma forma de gerar dados. Opa! E nós falamos isso no episódio anterior. Total, né? Eu sei quem que é os caras que podem estar comigo, que não me comunico bem ou não. Eu categorizei a minha turma, por exemplo, né? Eu categorizei meus pastos, eu capacitei a fazenda, que é outro termo que vocês vão ouvir a gente falar bastante aqui, de capacitação, é da fazenda. Esquece, pelo amor de Deus, gente, tal de capacitar a turma. Isso é gastar dinheiro à toa, nego, velho. Você tem 20 funcionários, você tem cabeceira, meio e fundo. Não adianta, você vai gastar
para 20% dos seus caras. Então já pega Você logo aquele esqueceu de dinheiro. falar, você ainda tem um descarte, hein, Marcelão? Tem um cabeceiro meio fundo e Não, o descarte. tem um descarte, né? Mas não posso falar descarte porque a gente não sabe. Hoje essa situação lacadora que a gente vive, a gente não sabe como é que, né? Pode ter um possível vou ter que pôr advogado para trabalhar. Então, sim. Isso. Mas aí o que acontece? Se não tiver essa situação de geração, né, de dados, né, porque o que a gente estava falando está se retroalimentando. Informações voam aqui no periférico a toda hora, a todo momento, né? Estão aqui para lá, para cá, para lá e para cá. Elas soltas continuam sendo informações a partir do momento que eu consigo coletar, juntar, agregar, né? Eu consigo, então, agora ver uma situação, né? Consigo colocar isso meio que visual. Depois eu até vou tentar mostrar aqui na tela, aqui, né? Um infográficozinho mais ou menos isso aí. Mas na hora que eu consigo coletar isso aí e consigo começar a observar isso, né? Por isso que a gente fala muito da gestão CCC. Isso. Você consegue, então, ter condições de geração do dado vai gerar outras informações, né, que vão te assessorar ali, vão te ajudar também em mais rapidez em tomadas de decisão, né, e é o que hoje a gente precisa para passar dentro desse mercado que está nessa roda louca aí. Você quer ver uma coisa que é aqui talvez pode ser até uma mistura de informação com dado. Pode ser, tá? Não vou bater o martelo nisso, mas assim, um ponto que a gente já falou aqui: inventariar o rebanho. Esse é o ponto 1 do dado, de início de construção de dado. Inventariar o seu rebanho. Então, vamos lá. O cara, a gente falou no episódio anterior de categorização, já falamos aqui também de inventariar. Olha que estamos somando as coisas aqui. Agora, imagina você não tem um inventário do seu gado. Quem que é a fulaninha, né? Nasceu de quem? Está nas fazendas quanto? Já teve quantas crias? Com qual idade? Entendeu? Isso é dado. Isso é dado. De novo, aquela historinha que eu contei lá, ela é ilustrativa, mas ela partiu de onde? Ela partiu do inventário. Ela partiu do histórico de dados deste animal, né? Porque a gente contou um histórico. Ela teve uma cria que deu um bezerro assim, mas foi a primeira, não vamos criticar, né? Aí ela foi para o histórico segundo histórico de cria. É dado? Pô, já comecei a fechar aqui. Descarte não é simplesmente porque ficou vazia. Descarte também é por produção, certo? Agora, eu só vou dar descarte por produção se eu tiver o quê? Dados. Exato. Dados. E aí, isso sim é o quê? Tomada de decisão. Tomar de uma decisão porque a vaca ficou vazia, ela estar vazia é um dado? Faça uma decisão. Embora. Agora, uma evolução dos seus dados para te dar uma tomada de decisão do ponto de vista de eficiência e econômica, meu amigão, se não tiver CCC, não vai. Não vai. Não vai. Porque aí você fala assim, ó, em 2 anos, ela me deu 60 quilos menos de bezerro. Se eu tenho quilo do bezerro valendo, sei lá, vou aqui, porque não sei que dia que você vai ver esse negócio, talvez você vai ver lá mais tempo. Se você for ver isso aqui em 2025, eu falar o preço do bezerro hoje, você fala assim, alô, agora tá, isso existiu? Isso existiu? Isso! Mas então, ilustrativo... Como é que esses caras sobreviveram? Hã? Isso assim é só para nossa geração que vai entender. Highlander? Procura na internet depois Highlander que vocês vão entender, minada. Cara, se ele entregou 60 quilos menos, cara, que o quilo seja,
R$10 para facilitar a conta, não é esse que está acontecendo, mas é só para facilitar. Cara, 600 conto. 600 conto ela deixou. Se você dividir isso por arroba, quantas arroba ela deixou? Porque ela foi ineficiente. Só que ela gastou mais além do que isso. Então, se ela deixou de dar os 600 e ela teve um custo ainda para isso, no seu resultado final, na ponta do CCC, ela te deu o quê? O custo de ter ficado na sua fazenda durante 9 meses de gestação mais 8 meses de amamentação, 17. Então, 17 vezes, se falar for R$60 o mensal dela, faça esta conta com mais 600 de quilo de bezerro, meu amigo, ela não se pagou. Era muito melhor eu vender, comprar outro e pôr no lugar. Porque ela literalmente pôs fogo no pé dela. Porque o que você vendeu, você gastou. Você gastou. Você gastou. Agora, sem o dado, você jamais teria essa resposta que a gente está te dando aqui agora. E aí, cara, eu acho... Ele não teria essa resposta. A vaca, ela mesma pôs fogo no pé dela e você não viu, produtor. E aí é onde que eu acho que interessante isso que você colocou, né? E se eu tiver desenhando esse pensamento meu errado, você me corrige, Chico. Que é o seguinte, né? Quando eu falei que isso retro se alimenta, né? Você mostrou a informação, né? De quilo de bezerro que foi jogado para dentro daquela vaca, número tal, né, que transformou-se num dado específico para aquele animal, né, que te ajudou a tomada de decisão com relação a este animal, certo? Porque coletou informação de bezerro, coletou peso, coletou, né? Então, as informações que estavam voando, mosqueando por aí, foi coletado, jogado num indivíduo ou numa situação, e aí você tomou a decisão correta, tomou a decisão, não estou falando que é correta ou não, mas tomou a decisão. E, a partir do momento que esse indivíduo, de todas as informações que estavam aqui, conseguiu virar um dado, esse dado agora do indivíduo passa a ser uma informação para que você tome uma outra, formule uma outra situação de dados, né, por exemplo, financeiro, né, para saber se é um descarte, para saber se eu devo continuar ou não, porque agora eu posso olhar esse dado indivíduo, animal, que peguei informação daqui, joguei aqui, virou um dado, esse dado agora vira uma informação para a parte financeira, que é essa aqui, que também tem outros mosqueando por aqui. Exato. Puxa isso aqui, joga para cá, pega esse dado que saiu daqui, joga aqui, toma uma decisão que também pode me gerar agora um outro dado, né? Por exemplo, se eu devo ficar ou não com essa vaca. Por quê? Porque estudando financeiro, não economicamente está inviável compra, eu não tenho gado de reposição, eu não sei. Então, é isso, quando a gente disse aqui... A está muito baixa, não paga... Isso a gente está tentando separar, né, gente? E não é fácil, para deixar o negócio um pouco mais didático, de forma que a gente vai compartimentando os negócios, mas depois isso não existe lá na cabeça do produtor, lá na hora do negócio, os devaneios individuais, né? Isso está comendo e fritando a cabeça ali na hora de tomar de decisão, porque está gerando informações. Informação tem demais, né? Dados, se não coletar e não fizer, tem poucos. E se coletados, mal coletadas informações, vão gerar dados que vão levar a tomadas de decisões erradas ou atemporais, vamos colocar assim, né? Fora totalmente do tempo necessário que ela deveria ter sido tomada, né? Então, sim, isso é uma coisa que se eu tiver errado, que eu tentei exemplificar, não sei se... Você foi muito... E parece que da forma que você foi falando, parece que é completo. Não é.
E outra coisa, para ser mais didático no que a gente está falando aqui, tudo que a gente está falando é para acertar o cu da mosca, não. Isso, claro, nada que a gente está falando aqui, cara, se fizer isso, você vai aceitar o cu da mosca. Não. É para você ter... Você lembra que eu falei uma coisa no comecinho da minha fala? O dado te gera controle. Controle. Isso é para que você tenha controle das suas informações. Controle na sua tomada de decisão. Que você consiga enxergar o todo do seu negócio. O todo do seu negócio. Então, quer dizer, quando você for ilustrando, parece que é muita coisa, mas não é. Não é. É uma única coisa. É você chaveando para tomar uma decisão. Exatamente. De novo, a gente simplesmente ilustrou a captura de dados com tomada de decisão aqui nessa prosa nossa por uma historinha. Não, por uma historinha. Que eu achei de duas vaquinhas. Muito massa que você falou nessa aí, é o funil, né? Que querendo ou não, né, quando o cara vê, ele tá olhando aqui de baixo para cima, tá vendo só, né? Uhum. E, cara, mas às vezes uma culpa dele, né? Que ele poderia estar olhado por cima primeiro e falou, opa, cara, isso aqui aguenta, a boca é larga, aguenta, eu dou conta e aí eu consigo moldando aqui para sair o que eu quero lá embaixo, né? Eu até pensei em outra coisa, mas não vou falar, não, porque... deixa eu falar, você entendeu? Mas, cara, é isso que eu acho que é o mais interessante do negócio. E a gente mostrar mais uma vez, Gustavo, para quem está junto com a gente aí, que o nosso propósito é esse. Nós estamos compartimentando coisas práticas, compartimentando teoria com a prática, né, para tentar ficar um negócio mais didático, mais entendível e que consiga, né, com essa partição, a turma estudando e depois moldar a seu bel prazer, né, o que eles vão dar conta de aplicar, ou aplica ou não aplica. A gente não está aqui, e sendo muito honesto com todo mundo, não estamos aqui para dar cartilha. De jeito nenhum. Então, o que a maioria do povo faz, vem aqui, conta, porque a cartilha é tal, depois no finalzinho, assim, clica no link para você fazer o curso mais fantástico da sua vida, que vai transformar o seu dia na fazenda. Prosa. Não tem isso. A gente está aqui, de novo, para falar do dia a dia, para te ajudar a entender e, obviamente, você, com todas as informações que a gente está levando e construindo, você pega, meu amigo, e toca do jeito que é a sua fazenda, do jeito que você faz. Por quê? Porque não existe benchmark. Benchmark é você. Não existe comparação. É próximo você. episódio. Benchmark. Olha aí, ó. Foi jogada a isca. Né? Cara, mas assim, eu até queria compartilhar, mas eu não sei se... Tá, eu vou começar pelo... Deixa eu ver se estranho. Aqui. Isso aqui é o tradicional Lego. O tradicional Lego. Isso é um infográfico, né? E eu coloquei as explicações. Nós temos os dados, que é o que a gente falou, floreando aí por cima. Tá tudo lá de arribada, tudo misturado, tudo jogado. Tem um no vizinho, tem outro no pasto tal, tem outro, né? Tem um no Instagram, tem um no Unisap, né? Tem os professores aí das universidades, né? Então, tá tudo aí, tudo jogado, tudo misturado. Cara, a gente tem que coletar isso, né? Coletar, começar a apartar os dados da melhor forma, ir juntando... Categorizar, olha lá, estruturando, categorizando os dados, olha lá, que bonitinho, você vai pondo pecinha igualzinho para todo lado, né? Depois você começa a ter essa visualização dos dados, né? Dessas informações que estão começando a se juntar, e é visual, né? A gente tem que começar a entender que essa gestão cascata, que essa gestão eu mando e você faz, obedece quem tem juízo. Isso, cara, ainda, às vezes, para alguns, os 30% fundo, às vezes é necessário, né? Isso. Mas os 30% cabeceira,
eles não vão aceitar muito bem isso, e outra, a gente vai estar perdendo, né, às vezes, uma cabeça altamente inteligente, uma cabeça prática, que poderia estar nos auxiliando, e nós vamos perder por um ego gestacional, vamos colocar assim, que não, que porque eu não quis aceitar simplesmente isso. Ou seja, esse cara aí, se eu deixar, ele me rapa, né? Esse cara Exato. aqui, amanhã o meu patrão chega aqui e fala, ele não precisa mais de mim. Né? Mas voltando aqui para o infográfico, visualizando os dados, visual mesmo, colocar isso no papel, gente, colocar isso em post-it, colocar isso pregado na cantina, pregado no escritório, né? Que é o que a gente fala muito hoje da gestão do agilismo, né? Então, usar isso aí de forma, trazendo isso para dentro da fazenda, tem ferramentas extremamente interessantes, ferramentas visuais de gestão, tá? E tudo isso aí tem que ser explicado, todas essas informações coletadas, estruturadas, que vão gerar o dado, que vai ser demonstrado visualmente, isso tem que ser explicado num contexto, dentro, né, numa história, né? Então, por que que a vaca vai ser descartada, né, Gustavo? Uhum, Né? exato. Então, isso veio as informações que estavam ali toda misturada, toda derribada, que a gente veio coletando, que a gente veio estruturando, ensinando a coletar, né? Gargalo da pecuária, comunicação, E outra coisa, visualização. e o Pode. último campinho lá, que a gente fez aqui, ilustrativo, ó, explicando os dados em uma história. Explicando o dado na história. Nós estamos explicando por que que a vaca não Eu devo vai ser ficar com ela ou descartada não. ou não, Isso. né? Mas Tá? ela só chegou lá porque foi feito tudo isso que você está vendo aqui. Exatamente. Aí eu coloquei isso aqui, um outro infográficozinho, isso aqui já é a gente que desenhou aqui mesmo. É a mesma coisa, né? Você tem tudo misturado, gente, decisão, lavoura, pecuária, peão, insumo e tudo mais. Então você vai apartando, estruturando, coletando, organizando os dados, coloque isso de forma visual, né? Qualquer pecuária, o que que a gente precisa, os insumos que precisa, as tomadas de decisões que a gente precisa, qual que é o macro, qual que é o micro, né? Não vou discorrer sobre isso aqui, para no final Os chegar nesse PCC ali no meio, importante. todo ele, né? Todo ele precisa, não vai ter outra situação, né? Para ficar, chegar nisso, explicado, né? Aqui eu coloquei justamente de forma mais agressiva, né? Você tem que tomar uma decisão depois disso tudo montado. Essa fazenda tem que tomar uma decisão se vai dar dinheiro ou se vai perder dinheiro, né? Então, não tem explicação melhor de história, né? De uma contada de história, se isso aqui vai dar dinheiro ou não vai, se vai ser rentável ou se não vai. Né? Então, depois, quem quiser isso aí, a gente disponibiliza, tá? Mas se eu voltar aqui para você está compartilhando, pode compartilhar. Beleza, vamos voltar aqui para o esquema, tá? Marcelão, eu acho que assim, essa prosa, para mim, é isso aqui. Você concluiu ela assim, ó, magnificamente. Resumimos o Resumiu, negócio. resumiu o negócio excelente mesmo. Acho que aqui a gente, de novo, levamos a prosa simples, a prosa do economista com o zootecnista, na prática, o nosso amigo lá que suja a botina, entender o que ele tem que fazer, continuar trabalhando muito, mas continuar trabalhando muito de uma forma que ele vai se organizar para poder ter o resultado. E isso, de fato, é a geração de dados. Bom demais mesmo. Cara, eu acho que ficou É top. para Acho que ficou molhar a top, palavra, porque a né? prosa foi boa. Tirando a farsa modéstia, né? Acho que ficou ótimo, na verdade. Sim, 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 também acho. Então, assim, moçada, Gustavo, então, se você não tem mais, acho que da minha parte também eu encerro por aqui. Agradece a turma aí para a gente caminhar por finalmente. Turma, obrigado por estar com a gente aqui nessa jornada aqui que a gente está construindo aqui em 2024. Como o Marcelo falou, de uma comunicação diferente. Diferente por quê? Porque é uma conversa simples, é uma conversa clara, é uma conversa que você vai praticar ela todo dia na sua fazenda, tá certo?
Outra coisa importante, que esse já é um pedido meio do Marcelo para você, segue a gente aqui no canal, tá certo? Semanalmente os episódios estão subindo. Se você gostou, segue o nosso canal, compartilha essa história, porque quanto mais gente vê, é mais gente que vai estar aqui aprendendo com essa nossa prosa. Então, para tudo isso, clica lá no sininho. Agora, se você não gostou, tudo certo, manda uma mensagem para a gente, fala que não, porque a gente está aqui, de fato, para cada dia melhorar, tá certo? E melhorar uma comunicação para que seja muito boa para você no seu dia a dia. Então é isso, Marcelão. Fique por aqui. Um grande abraço e estamos juntos para os próximos. Beleza, Gustavo. Um grande abraço. Moçada, o Gustavo deixou o recadinho. Sigam a gente. Likezinho, se não gostou. A gente tem aquela dica de final. Experimenta, então, tomar uma salínica, tá? Cachaçinha de boa. Ouve o episódio de novo, com calma, mente aberta. Mas se continuar não gostando, escreve lá para a gente, porque a interação, é o que vocês mandam, comunica, né? A Chacrinha já falava, e eu volto a falar, e vou falar sempre que o nosso gargalo da pecuária é a comunicação. E YouTube e nós, né, vivemos de comunicação. Então, carca lá o dedinho, ativa o sininho, compartilha com a gente. Nos vemos no próximo episódio aí, Goiadeiro. Um grande abraço aí, Gustavo. Um grande abraço. Fiquem com Deus, moçada. Um abração. Em pé.